Todo início de ano, inúmeras pessoas colocam a seguinte pergunta, a seguinte questão: como ter o melhor dos anos? As pessoas sempre querem que o ano que está vindo seja o melhor ano, que ele seja positivo em todos os aspectos, um ano de sucesso na vida profissional, de bastante dinheiro, prosperidade, destaque, projeção, que exista felicidade, contentamento, realização dos sonhos, etc. e tal. Então, todo começo de ano, as pessoas projetam tudo isso, esperando algo do ano que está iniciando. Mas na maior parte dos casos, no fim deste mesmo ano, surgem as lamentações, aquela tristeza daquele que não alcançou os objetivos, que queria ter feito tantas coisas no ano e acabou não fazendo porque muitas coisas deram errado. O que fazer então para que este ano seja o melhor dos anos? Olhe, em primeiro lugar, nós precisamos pontuar a seguinte questão, como eu falo em todos os meus vídeos. A espiritualidade, o lado espiritual do ser humano, precisa ser uma prioridade. Se o ser humano não colocar isso em primeiro lugar, se ele não buscar se conhecer, se desenvolver espiritualmente, alcançando um equilíbrio, uma moderação, não vai dispor de qualidade de vida. Por mais que possa alcançar a prosperidade, o dinheiro, o sucesso, porque isso sem a espiritualidade não fornece ao ser humano a felicidade, porque falta o equilíbrio. Mesmo o dinheiro, a projeção profissional, precisa de um espírito equilibrado para que possa ser feito um bom uso dessas coisas. Do contrário, o ser humano mete os pés pelas mãos, faz um uso incorreto e desequilibrado das coisas e depois sofre as consequências. É assim. Se não existe um espírito desperto coordenando a vida, orientando, o ser humano não vai acertar em suas escolhas e não vai ter um ano bom. Então o problema é sempre o materialismo. É sempre o materialismo. O ser humano espera tanto de um novo ano apenas do ponto de vista material. Prosperidade, sucesso, dinheiro, fama, glória e poder. Não que o dinheiro não possa ser buscado, não que a prosperidade não possa ser alcançada, por favor. Não estou aqui pregando nenhum tipo de renúncia, de sacrifício, dessa espécie. Mas estou enfatizando que o ser humano precisa colocar a espiritualidade em primeiro plano em sua vida, para que as demais coisas possam ir bem. Porque, tendo o seu lado espiritual resolvido, o ser humano alcança uma serenidade. Ele escolhe corretamente, ele age corretamente, ele pega o que precisa com moderação, sem exagero, não prejudica o seu semelhante. E isso faz com que a sua vida se torne harmoniosa, em harmonia com as leis espirituais. É isso que o ser humano precisa para ter o melhor dos anos, para que o ano que está se iniciando seja realmente positivo, levando em conta primeiramente o lado espiritual e as questões materiais também, mas no seu devido lugar, na devida proporção, para que não ocorra um soterramento da vida interior, que é o que acontece na maior parte dos casos, porque as pessoas apenas pensam nas questões materiais e o seu lado espiritual acaba sendo esquecido. Apenas nos momentos de crise, de sofrimento, de depressão, de angústia, de agonia, daí as pessoas novamente se voltam para o lado espiritual. Mas assim que passam as crises, tudo isso é negligenciado, é colocado de lado. Novamente, apenas as prioridades materiais se destacam. E assim as pessoas seguem de tropeço em tropeço, de queda em queda, sem aprender praticamente nada. E é claro que assim não se pode ter o melhor dos anos.
Os anos vão se repetindo de forma catastrófica, de forma frustrante, decepcionante, porque falta justamente o ponto de apoio, o ponto de equilíbrio para que tudo possa ir bem. Tudo é equilíbrio nessa vida. É como eu sempre falo, não que as questões materiais não possam ser buscadas, mas o problema é quando se busca apenas as questões materiais. E pior ainda, é quando o ser humano pratica aquela religiosidade hipócrita que tem em si apenas o culto da prosperidade, essa idolatria da prosperidade. A maior parte dos religiosos quer apenas isso, prosperar. Deus deve ser um mágico da lâmpada, né? Um gênio da lâmpada que realize os desejos materialistas dos seres humanos. E isso torna a vida completamente catastrófica, desequilibrada. Nisso as pessoas caem nessa correria, correndo apenas atrás das coisas e esquecem do seu lado espiritual. Então hoje tudo é muito imediatista, tudo hoje é muito material, materializado, egoísta. Existe um egoísmo na vida das pessoas. O ego mental está gigante, ditando suas leis e suas regras de forma ditatorial. E por que isso acontece? Porque foi conferido ao cérebro humano um poder indeterminado por parte dos seres humanos. Eles atuam na vida apenas com o cabeção, a maioria esmagadora das pessoas. São poucos aqueles seres humanos que ouvem dentro de si a intuição. E é a intuição que deve determinar as escolhas, as deliberações, os rumos, os caminhos. Quando o ser humano ouve a sua intuição, ele pode ter o melhor dos anos. E tem o melhor dos anos em cada ano. Daquilo que é possível viver, aprender na perspectiva do desenvolvimento espiritual. Então, um ano positivo somente vai surgir se o ser humano ouve a sua intuição, se ele cuida da sua vida interior, se ele se desenvolve espiritualmente e se ele não pensa apenas nas questões materiais. Tudo no seu devido lugar, no seu devido tempo, para que possa existir espaço e tempo para tudo. Quando se está apenas no cabeção, não há espaço e tempo, mas apenas correria, apenas o sentimento de aperto dentro do ser humano, que está sempre atrasado, correndo atrás das coisas, esquecendo-se de si próprio, porque não dispõe da vida interior, que é a vigilância, que permite observar e analisar para então escolher e deliberar corretamente. É isso que falta. Com a vida interior resolvida, o ser humano pode ter o melhor dos anos e tem o melhor dos anos, mesmo que não disponha de toda aquela prosperidade, mesmo que viva aos trancos e barrancos, em meio aos altos e baixos, porque quem disse que estamos aqui na Terra apenas para sermos privilegiados pela vida, presenteados pela vida? Estamos aqui para viver o que temos de viver. E quem se conforma com isso, que precisa viver o que precisa para se desenvolver, é que consegue aproveitar, consegue tirar de cada ano os melhores aprendizados possíveis. Assim se tem o melhor dos anos. Sem toda essa farofa propagandística da espiritualidade bagaceira, desta autoajuda mercadológica, essa espiritualidade gourmet. Tudo hoje é muito gourmet nesse mundo. Estamos observando a gourmetização de tudo, se é que existe esse termo, mas tudo vem sendo gourmetizado cada vez mais. No meio cultural, no entretenimento, na religião, na espiritualidade, na política, nas relações, nos relacionamentos, no mercado de trabalho, tudo é muito gourmet hoje. As famílias são gourmet. Está até chato este nível de aparências em que as coisas chegaram, onde nada mais é de verdade, mas tudo é um cremezinho ali, bonitinho, para fazer o lanche
parecer mais saboroso do que é. É muito marketing, é muita propaganda. E neste excesso de marketing e propaganda, o essencial é esquecido, o mais importante é colocado de lado. E o ser humano não consegue compreender o que precisa fazer nessa vida. Então, para ter o melhor dos anos, faz-se necessário buscar não apenas as questões materiais, colocar elas no seu devido lugar, e posicionando o espírito com a verdadeira vontade, acima das questões materiais, para deliberar, para escolher. E onde o espírito delibera e escolhe, o ser humano toma das questões materiais apenas o que precisa, sem exageros, e assim não se prende. Se as pessoas se prendem, é porque buscam as coisas materiais de forma voraz, exagerada, desequilibrada. Isso faz surgir os laços kármicos que acorrentam os seres humanos e depois eles se sentem aprisionados e levam uma vida oprimida em meio a tantos sentimentos esmagadores, em meio ao sentimento de culpa resultante de escolhas erradas, tomadas em momentos inadequados. Então é isso. Para que o ano que está surgindo aí seja positivo, seja o melhor dos anos, faz-se necessário colocar o lado espiritual em primeiro lugar, para depois sim poder escolher corretamente as questões materiais da vida. Tudo no seu devido lugar, sem misturar, sem confundir, porque onde tudo é misturado, nada surge, nada surge de forma organizada, mas apenas o caos, a confusão e o desespero. Por isso a sociedade humana está tão caótica e desesperada, porque falta este equilíbrio e a paciência para colocar tudo no devido lugar. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!